Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos e irmãs que estão ouvindo este shiur. Gostaria de agradecer a todos pelo carinho. Gostaria já de enfatizar que seria necessário e que será necessário você estudar as Escrituras, você ter as Escrituras em mãos para acompanhar os nossos shiurim. Após 6 anos, eu nunca fiz nenhuma explanação de Parashá, ou seja, porções, leituras da Torá. Pelo contrário, nós sempre fizemos shiurim a respeito de alguns assuntos e é por isso que hoje, após 6 anos de judaísmo nazareno, após 6 anos lendo constantemente o judaísmo nazareno, nós nos colocamos aqui agora para dar explicações, para abordarmos assuntos importantes, justamente para que você possa compreender e para que você possa entender todo um contexto em nome de Yeshua, o Mashiach. Veja, nós não iremos ler, a porção de Bereshit, nós não iremos ler os capítulos, a Parashá de Bereshit toda, mas nós iremos abordar alguns assuntos. Nós só iremos ler o primeiro versículo de cada Parashá. Então nós vamos ler aqui Gênesis, Bereshit, capítulo 1, que significa no princípio. Veja, no princípio, vírgula, o Eterno criou os céus e a terra, ponto. Ponto final. No princípio, o Eterno criou os céus e a terra era informe e vazia. Havia trevas sobre a face da profundeza, e o Espírito do Eterno pairava sobre a superfície da água. Veja, nós iremos abordar os assuntos, cada assunto abordado, nós iremos dar a explicação. Veja que aqui no primeiro capítulo ele diz: no princípio o Eterno criou os céus e a terra. Vejam só, nós vamos lá em João, capítulo 1, diz o seguinte, eu quero que você acompanhe, eu uso a tradução David Stern, Bíblia Judaica Completa, diz o seguinte: no princípio era a palavra, João, Yohanan, e a palavra era Elohim. Vou repetir. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Elohim. E a palavra era Elohim. Ele estava com Elohim no princípio. Todas as coisas vieram à existência por meio dele, e sem ele nada do que foi feito veio a existir. Nele estava a vida, e a vida era a luz da humanidade. A luz brilha nas trevas, e as trevas não o suprimiram. Houve um homem enviado por Elohim chamado Yohanan. Ele veio para ser testemunha, para testificar a respeito da luz, para que por meio dele todos pudessem depositar confiança em Elohim e lhes serem fiéis. Ele próprio não era luz. Não, ele veio para dar testemunha a respeito da luz. Esta era a luz verdadeira que ilumina todos os homens que entram no mundo.
Ele estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, entretanto o mundo não o conheceu. Ele veio para sua terra natal, mas seu povo não recebeu. No entanto, os que receberam, ao que depositaram confiança na pessoa e no poder dele, ele lhe deu o direito de se tornarem filhos de Elohim, não por causa de linhagem, impulso físico, nem por vontade humana, mas por causa do Eterno. A palavra se tornou um ser humano e viveu entre nós, e vimos a sua Shekhinah, a Shekhinah do Filho único do Pai, repleto de graça e verdade. Veja, quem era que estava? A palavra. Quem era a palavra? Elohim. Tudo foi feito por intermédio da palavra. Tudo foi feito por intermédio dele. Quem? Yeshua HaMashiach. Aqui nós já percebemos de quem está organizando e criando situações, objetos, matérias, constelações, astros e etc. É o próprio Yeshua. É o próprio Yeshua. Tanto é que lá em Mishlei, em Provérbios, está escrito que tudo foi criado por ele e ele é o arquiteto. Bem, agora nós começamos a entender de que a palavra estava no princípio, o Eterno criou os céus e a terra era informe e vazia. Ou seja, no princípio, o Eterno criou os céus e a terra. Ponto. A terra era informe e vazia, havia trevas sobre a face da terra. Há uma menção de uma luz. No capítulo 2 ele diz, quer dizer, ainda continuando no capítulo 1, ele diz: haja luz, e houve luz. Veja que essa luz, para que você entenda, essa luz não procede de astros, ela não procede dos dois grandes iluminares, mas é uma luz suprema, uma luz que tem luz própria, que não está vinculada a nenhum astro. A pergunta é: por que que essa luz veio a existir? Por que que essa luz veio a existir? Justamente para dissipar as trevas que havia ali na criação. Ou seja, quando ele disse: a terra era informe e vazia e havia trevas sobre a face da profundeza. Veja que no livro dos nossos sábios, o livro Barri, ele dá uma explicação dessa luz. Essa luz, ela é totalmente grandiosa. Veja que em algum momento, assim que são criados os dois astros, um que governa o dia e o outro que governa a noite, essa luz ela não mais aparece. Por isso que quando nós estamos chegando à noite, logo vem as trevas. Quando o dia se despeça, vem as trevas. Se o sol e a lua e as estrelas deixassem de existir, nós viveríamos em trevas completas. Se não houvesse energia, lâmpada,
nós iríamos viver em trevas completas, porque esta luz foi ocultada. Veja, esta luz foi ocultada, e aonde ela está? De acordo com os nossos sábios, no livro do Barri, o livro da iluminação, diz que esta luz aparecerá no reinado milenar. E isso é verdade, porque o Eterno será a luz própria para as nações. No reinado milenar ela aparecerá. E alguns dos nossos sábios, do nosso povo, dizem que esta luz foi ocultada no início de Bereshit, o Eterno temendo, isso é um comentário, o Eterno temendo que o homem busque o Eterno por interesse, ele ocultou, ok? Para que ela apareça no reinado milenar. Houve uma separação de águas abaixo de cima. Neste momento aparece a porção seca. O Eterno disse: que haja separação entre as águas e apareça a porção seca. Para muitos que vocês não sabem, de vocês que não sabem, naquele momento que aparece a porção seca, alguns estudiosos dizem que havia apenas um continente, que era a Terra, que era chamado de Pangeia. A Pangeia, que é a união de todos os continentes, ela se fez vista quando o Eterno diz que separem-se, que as águas separem-se. Apareceu as plantas, os frutos, houve o terceiro dia, o segundo dia e agora o terceiro dia. Veja que o Eterno semeou, digamos assim, é uma ilustração que o Eterno semeou e apareceu as frutas, as plantas, árvores e etc. Os dois domos. Veja que o Eterno, de acordo com Flávio Joséfo, ele cristalizou o domo de cima. É por isso que quando nós olhamos para cima, alguns dizem que é o reflexo do mar, né? E eu acredito mais na ideia de que seja águas lá em cima. E realmente há águas lá em cima. De acordo com nossos sábios, há lá em cima, no Shammai, no céu, ar, água, fogo, ar, água, fogo lá em cima. E é por isso que em Sodoma e Gomorra nós vamos ver o fogo cair do céu. E é por isso que no dilúvio, daqui a pouco, na Parashá Noa, nós vamos ver a água cair do céu. Sem falar dos furacões, né? Sem falar dos furacões. Eu estou falando aqui somente de alguns elementos. Deixa eu ver aqui no livro quais são os elementos que estão lá em cima para dar a exatidão completa. Deixa eu ver. Veja. Aqui. Fogo, ar, água e terra. Então, nós temos a terra, nós temos a água, a primeira camada, nós temos o ar e nós temos o fogo, né? O fogo que é o último. É como se fosse uma camada de cebola. E os sábios, eles vão muito mais além, que nós temos outra camada, ela é mais estreita, que é a terra, que é a primeira, a qual nós habitamos, a segunda, que é a lua, a terceira esfera, que é Mercúrio, a terceira esfera, a quarta esfera, que é Vênus, a quinta esfera, que é o Sol, a sexta esfera, que é Marte, a sétima esfera, que é Júpiter, a oitava esfera, que é Saturno,
a nona esfera, que é as estrelas, e a boda celestial, que é a 10ª esfera. Veja que são 10. Deixa eu ver se é isso mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 camadas de esfera. Nós temos, eu vou repetir, da Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, estrelas e a boda celeste. Essas são as esferas celestiais. E aqui são, no momento da criação, que são terra, água, ar e fogo. Lá em cima há fogo, né? Lá em cima há fogo. É o que eu disse, em Sodoma e Gomorra não sai fogo debaixo da terra. O fogo cai lá de cima. Né? E Noé, além de abrir os poços, além da água sair também pela terra, ela também, as comportas dos céus se abrem. Veja que essa definição que os nossos sábios têm é justamente para nós entendermos que lá em cima há ar, fogo e água, certo? Água, ar e fogo. Ok? Então, deixando aí claramente para que a gente não venha perder a essência, o princípio, os acontecimentos, pessoal. Contra fatos não há argumento. Caiu fogo do céu, é porque tem lá. Caiu fogo, água da terra, do céu em profusão, porque abriu as comportas do céu na época do dilúvio. É a paraxá próxima que iremos entrar. Aí apareceu as plantas, as árvores, os frutos, os 2 domos, como eu falei, criaturas nas águas e pássaro, quinto dia. O Eterno então enxameou o ar, né, os céus de pássaros, animais oriundos da terra, sexto dia. Tudo foi terminado no sexto dia. Há algumas explicações rabínicas de que os Shedim e os Malachim, eles foram criados junto com os pássaros. Por quê? Paulo ele chega a dizer que as potestades do ar, então essas potestades do ar é que enxameia o ar, é o que está na boda do ar. Os malachim, eles estão acima do ar, né? Os malachim. Então eles vivem nas regiões celestes. E é por isso que nós vemos lá em Daniel, quando Gabriel ele desce para trazer a mensagem a Daniel, o mal o bloqueou nas regiões celestes, justamente para que ele não trouxesse. Mas Gabriel, de acordo no termo literal que ele fala para Daniel, ele diz: mas eu supliquei e o Eterno enviou Miguel, né, em português. E ele veio e repreendeu o mal e ele trouxe as boas novas. Então, tudo acontece lá em cima. Potestade do ar, dominadores deste mundo tenebroso estão nas potestades do ar. Shedim, existe na sua maioria muitos demônios que estão na terra. E é muito, e muito, muito mesmo. E existe os anjos que estão acima da potestade do ar. E existe os ministros que ardem em fogo que estão em outra esfera, no Olam Rabá, atrás da cortina, é os que assistem à presença do Eterno.
Isso está nas escrituras, eu não estou inventando, tá? O capítulo de Bereshit, o Eterno descansou no Shabat, no capítulo 8. No capítulo de Bereshit, o Eterno descansou do Shabat. Então veja, o Eterno criou tudo. E veja, a gente trabalha 6 dias. Nós trabalhamos 6 dias. Quando chega no sétimo, nós estamos cansados. Hoje, no mundo secular, você trabalha 24 horas. Às vezes tem uma folga, às vezes não, e as pessoas estão estressadas. E é por isso que existe o mal. O mal vem justamente porque você não obedece. Se você não obedecer aquilo que o Eterno colocou para que nós pudéssemos obedecer, nós vamos estar sujeito ao mal em nossa vida. Outro detalhe interessante é que não havia chuva, caía um orvalho sobre as plantas, né? E aí o Eterno viu que ela não estava produzindo os frutos, né? E até Noa, dizem alguns dos nossos sábios, rabinos, eles dizem que até Noé, não choveu. E é por isso que ninguém acreditou em Noa, quando ele disse: vai vir a justiça, vai chover. E aí ninguém acreditou, né? A formação do homem, Adamá, havia 2 árvores, uma da vida e uma do conhecimento do bem e do mal. Veja, essa árvore da vida, Adão, ele já tinha vida, ele já tinha vida eterna, ele já tinha todo um aparato espiritual, porque ele ainda não havia caído. Então, para ele não era novidade, porque ele estava vivenciando aquilo. Mas era curioso eu ficar observando a árvore do bem e do mal. Por quê? Porque eu ainda não tinha o mal na minha vida. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Então, Adão se sentiu só e, como ele viu que todos os animais, o Eterno viu que todos os animais, e ele também viu que todos os animais haviam um par, macho e fêmea, o Eterno olhou para ele e disse: vou fazer uma auxiliadora. E daí todos nós sabemos que veio Eva, né? Diz o seguinte: a formação do homem, o Eterno deu ordens concernentes, né, para não comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, de todas poderia. Como eu disse, a curiosidade, né? A curiosidade é demais. Fez-lhe uma auxiliadora, deu nomes, o Eterno chamou os animais para que, de acordo com Flávio José, ele deu nome aos animais que até hoje nós chamamos os animais pelo nome que ele deu. Em hebraico, antes, quando ele criou, mulher significa Isha e homem significa Ish. Outro detalhe interessante é que a serpente, né? Eu não sei qual é a ilustração, porque até agora eu não encontrei, tá? Eu não encontrei nenhum artefato ou nenhum versículo ou qualquer outro dado histórico que mostra como que essa serpente ela foi incorporada pelo mal, ou se ela é o próprio mal, eu não encontrei. Mas, de acordo com alguns escritos rabínicos, que essa serpente, os Shedim e os demônios, eles tinham uma ação comum, ou seja, se relacionavam. Como o mal, né? Isso é a opinião dos rabinos. O mal,
ele não se fazia presente, mas sabendo que ele era o próprio mal, é como se o mal fosse o óleo. É um exemplo que eu vou dar claro aqui, um exemplo simples. E o bem fosse a água. Veja que quando nós colocamos o óleo na água, ela não se mistura, mas eles estão próximos um do outro. Assim era o que ocorria. Eva, Havá e Adão, eles tinham conhecimento do mal, sabiam que o mal existia, mas não havia essa união. Não havia, não entrou no DNA do ser humano este mal. Então, de acordo com os nossos sábios, havia uma comunhão, né? Conversa. Oi, tudo bem? Bom dia, como é que você tá? A serpente, ela emanava de um espírito maligno. Então, essa nomenclatura serpente provavelmente não seria a própria serpente, mas o próprio Hassatã. Por isso que ele é colocado como uma serpente do mal, lá em Gueliana, a antiga serpente. Então, a antiga serpente, não que seja uma serpente, tá? Mais parecido, não que seja uma serpente. Então, é, ele, como havia esse convívio, agora que eu vou entrar no detalhe mais interessante, de acordo com os nossos sábios, como havia esse convívio, esse relacionamento, então era comum ela conversar. E é por isso que não foi uma dificuldade a serpente e o mal conversar com Eva. E como também não era dificuldade conversar com Adão, porque havia este relacionamento. Porém, o mal não entrou naquele momento no DNA humano e nem na esfera terrestre. O mal não tinha entrado. E aí o que que ocorre? O que que ocorre é que Hassatã traz consigo mais, né, ambição no coração de Havá, que ela querendo, curiosa, veja que ela comeu, ela comeu do fruto, e após ela comer do fruto, não aconteceu nada com ela. Por quê? Porque a responsabilidade era do homem e não dela. O Eterno constituiu responsabilidades para o homem. Por isso que quando você vê uma mulher, pode ser quem for, você pode dizer, eu não aceito. Você pode não aceitar, mas que é verdade é. Uma coisa é você não aceitar, outra coisa é você dizer que não é verdade. Quando você vê um casal e a mulher quer mandar, ali já era. Ali não vai durar esse relacionamento. E se o marido é um bobão, é um frouxo, desculpa a expressão, mas se ele é um bobão, um frouxo, também não vai prosperar esse casamento. Por quê? Porque justamente porque ele não se coloca como homem. E o homem, ele é o provedor, ele provém a todas as necessidades de casa. Mas hoje nós vemos ao contrário, né? As mulheres tomando poder, não que não devo, mas as mulheres tomando poder sobre os homens, porque os homens são frouxos. Essa é a realidade. Infelizmente é o que nós estamos vendo, não adianta fechar os olhos a isso. Bem, e aí nós vemos aqui que os dois, ele deu o fruto ela deu o fruto para o homem e o homem comeu do fruto e ambos, naquele momento, o DNA da maldade entrou neles. Entrou neles. Vejam, ele era o chefe, era o líder, o Roche de toda a humanidade. Quando o DNA da maldade entrou nos animais, entrou na terra e entrou nas outras pessoas. Porque as escrituras falam que somente ele só teve 2 filhos, são mencionados 2 filhos. Mas as escrituras não dão detalhe dos outros filhos que ele tiveram. Um se destacou para com o Eterno e o outro foi um assassino. Mas e os outros? Os outros que vieram antes? As escrituras não falam e também não precisa falar. Tanto é verdade que Caim, quando ele sai vagando, que ele vai lá para a terra, uma terra distante, quem ele encontra?
uma mulher. Ele encontra uma mulher e casa-se com ela. Então não é preciso as escrituras ficar mencionando, não é preciso as escrituras ficar mencionando tudo. Ela destaca apenas aquilo que é necessário e cabe a você fazer uma, uma análise, né? Então é interessante notar é que nós estamos vendo aí que o DNA da maldade entrou, tanto é que Shaul Paulo, ele disse que o DNA da maldade entrou, e esse DNA da maldade ele tem que ser agora destruído, né? E aí o Eterno vendo-os nu, eles percebendo que estavam nus, envergonhados, porque é esse o propósito do arrependimento, é vergonha. E aí diz alguns dos nossos sábios que Adão ele ficou fazendo techuvá, pedindo ao eterno misericórdia, compaixão, né? Ele ficou vagando, pensando, o eterno expulsou ele do paraíso. Não foi fácil, gente. Você acha que é fácil? Se coloca no lugar dele. Tinha tudo bom e do melhor. De repente vai ter que trabalhar agora, vai ter que arar a terra, ter o sol do seu rosto. A mulher vai ter dor, daqui a pouco vai surgir a primeira morte, que é a morte dele mesmo. Então não é fácil. Ele sabia que ele ia morrer e ele não sabia como ele iria enfrentar isso. É por isso que os seres humanos, né, todos nós seres humanos, temos aquele medo de morrer. Por quê? Porque é a distância, vai se distanciar do próprio eterno. Nós estamos nos distanciando. Então, e esse é o resultado. E é por isso que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E a morte vem mesmo, pessoal. Não adianta. Não adianta, ela vai vir. E a gente tem que aceitar e baixar a cabeça. Agora, o salário da morte é o pecado, o salário do pecado é a morte, é por isso que nós morremos. Ponto final, acabou. O que eu tenho que fazer agora é techuvá, ser uma melhor pessoa, ser um melhor ser humano, né? Aceitar os princípios do eterno na minha vida. E aí nós vamos ver que Abel ele oferece o sacrifício, né? Alguns dizem que era uma vaca, outros dizem que era um touro. Eu acredito que era um cordeiro. O primeiro sacrifício era de um homem, de um justo homem chamado Revel, que é Abel. E aí ele oferece. Por quê? Porque as roupas que o Eterno vestiu Adão e Eva eram roupas de pele, né? Eram roupas de pele. Não fala literalmente que o Eterno matou nenhum animal, mas apontando que aquela pele para cobrir o pecado, a nudez, era de um cordeiro. E revela, ele pega e coloca e mata e sacrifica um cordeiro. Neste exato momento, o Eterno está dizendo, através do cordeiro, vocês vão ter remissão de pecados. E aí começa a vir as gerações. Nós já sabemos da maldade de Caim, que matou o próprio irmão, e Caim ele foi penalizado com a morte de acordo com os estudos do judaísmo. Dizem que o Eterno colocou uma letra sobre ele para que nem os animais, quando o vissem, tivessem medo não dele, mas da letra, que provavelmente era um iude do hebraico. Então, por quê? Porque ali é como se eles estivessem vendo a marca do Eterno. Por isso que o iude significa a única letra do alfabeto hebraico que não toca o chão, ela se eleva. Então, quando os animais viam aquela letra, eles falavam: o Eterno marcou aquele indivíduo, não é para matar. Que eu falo os animais selvagens. E aí ele saiu. Depois de 7 gerações, né? Alguém pensando que era um animal, eu esqueci o nome dele, né? Deixa eu ver aqui, acho que era Lameque. Deixa eu ver. Lameque, tal. Caim teve relação.
Eu só sei que um dos parentes dele viu e pensou que era um animal, lançou uma flecha e matou. Isso depois de 7 gerações, e Caim foi vingado do sangue do seu irmão através de um assassinato que, né, foi um descuido. E aí ele matou também o próprio filho, manuseando e fazendo alguma arte de acordo com o livro do judaísmo nazareno, ou do judaísmo tradicional. Ele matou também o próprio filho. E é por isso que ele chega e fala: Veja, eu matei, ó, Lameque escolheu 2 mulheres. Adã deu à luz a Eval, ele foi ancestral de todos os que viviam em tendas. O nome de seu irmão era Uval. Silá deu à luz a Tuval Caim, e Tuval Caim fez ferramentas de bronze, e assim vai. Aí ele fala aqui, ó, se Caim será vingado 7 vezes, então Lameque o será 77 vezes. Então esse Lameque foi o que matou Caim com a flechada. Veja que o mal, o que nós aprendemos com isso? Que o mal, se fizermos, vai vir as consequências, pessoal. Não adianta. Não adianta você querer esconder o mal. Se arrependa e se prepare. Se você fizer algo contra alguém, se arrependa, peça perdão e se prepare. Vai vir. Vai vir. Você tem que pagar. Você tem que pagar. É necessário. É a lei da semeadura e colheita. Não adianta. Tá? Então nós aprendemos aí com Caim esse exemplo. Então passou-se 7 gerações. Nós temos o primeiro caso de poligamia, né? Que é de Lameque com as suas 2 mulheres. Vejam só. Aqui eu vou falar um pouco sobre a poligamia, porque tem muita gente, né, que são verdadeiras aberrações, que ficam dizendo que é comum que haja poligamia no judaísmo, casamento entre 2 mulheres. Vejam só, o princípio é o princípio. Se o Eterno fez Eva, Ravá, ele não fez as Evas, ele fez Ravá. E Adão casou-se com uma mulher, né? Nós vamos ver Abraão lá na frente, nós vamos ver Abraão casando-se com uma mulher. Porém, né, com consentimento da esposa por causa de filhos, ela dá a sua concubina, a sua serva. E aí nós temos Jacó, também nós temos Isaac. Isaac foi o que mais se destacou e ele aprendeu com os ancestrais. E não, vamos casar só com uma. E casou realmente só com uma. Veja, tem muita gente, principalmente pessoas do meio do judaísmo A, B, C, D, E, F, que agora é judaísmo para todo lado. Então tem muita gente que fica apoiando isso. Pessoal, eu tenho minha esposa. Por que que eu deveria ter outras mulheres? Eu teria mais dor de cabeça, eu teria mais problemas. Veja, é muito mais fácil. Eu não sei, né? Então, provavelmente eu iria pagar muito caro com isso, porque eu não atendi aos princípios do Eterno. Eu costumo dizer na comunidade: quem é o homem que não quer ter um monte de mulher? O desejo do homem é desenfreado. O desejo do homem é compulsivo. Então, quem é? Então, eu atendo os princípios do Eterno. É o que o judaísmo nazareno faz. Ele não prega a poligamia. Por isso que você não vai ver na Brit Hadashah os nossos emissários falando de poligamia. Mas no tremendo século XXI nós temos umas aberrações da internet, do meio do judaísmo ABCD, que ficam popularizando ou potencializando a poligamia no meio deles. Mas com Yeshua e os emissários você não vê nada disso. Pelo contrário, quando eles viam uma coisa acontecer no meio da comunidade, eles eram o primeiro a repreender. Mas
por causa das pessoas que cometiam tamanhas coisas erradas, mas não porque eles ensinavam. Então é isso que nós temos que entender. É isso que nós temos que entender. É o primeiro caso de poligamia. Agora nós vamos ler aqui a genealogia. Eis a genealogia de Adão. No dia que o Eterno criou o homem, ele o fez semelhança ao Eterno. Criou macho e fêmea, abençoou e o chamou de Adão, humanidade, homem, no dia em que eles foram criados, depois de viver 130 anos. Adão gerou um filho semelhante a si mesmo e o chamou de Sete. Esse foi o sucessor de Abel, de Revel, o Sete. Chet. Depois do nascimento de Chet, Adão viveu outros 800 anos e teve filhos e filhas. Ao todo, Adão viveu 930 anos, então morreu. Chet viveu 105 anos e gerou Enos. Depois do nascimento de Enos, Chet viveu outros 860 anos e teve filhos e filhas. Veja que naquela época os seres humanos eles viviam mais, né? Vejam, passou-se várias gerações. Agora nós temos um homem que está escrito assim. Hanoque viveu 65 anos e gerou Metushelar. Depois do nascimento de Metushelar, Hanoque andou com o Eterno durante 300 anos e teve filhos e filhas. Ao todo, Hanoque viveu 365 anos. Hanoque andou com o Eterno e então este mais não estava mais ali, porque o Eterno o tomou. Agora nós vamos adentrar um assunto bastante interessante sobre Enoque, Hanoque em hebraico. Logo no capítulo 6 adiante fala, com o passar dos tempos, quando os homens começaram a multiplicar sobre a terra, e filhos nasceram, os filhos do Eterno viram que as filhas dos homens eram bonitas, né, atraentes, e tomaram mulheres para si, todas as que escolheram. Isso no capítulo 6, após o recolhimento de Enoque. Se nós formos olhar, Enoque ele não contemplou esses gigantes. Ele não contemplou. Tá. Mas isso é após o capítulo 6, não se sabe quantos anos se passaram. Tá? É uma coisa que nós devemos entender, é isso. Não significa que assim que o Eterno tomou ele apareceu gigantes e tal. Não, não é assim. Então passou-se um tempo, tá? Eu vou ler aqui algo bastante interessante, que muitas pessoas desqualificam o livro de Hanoque. Hanoque, ele era um homem bastante sábio, né? Temente ao Eterno, né? Veja, um detalhe que eu acabei esquecendo é que antes de Hanoque começou-se a invocar o nome do Eterno. Começou-se a invocar. Por quê? Porque já havia esse processo de techuvá, de arrependimento. Lembra de Revel que eu falei? Ele matou o cordeiro, então já havia. Então eles entenderam, principalmente a geração de Chet, eles entenderam que eles tinham que estudar, eles tinham que buscar a divindade por meio de escolas, estivot, estivá. Então eles tinham que começar a estudar, realizar ritos do serviço de sacrifício. Então já havia, e é por isso que a Sagrada Escritura começa a dizer, e é neste momento em que começou-se a invocar o nome do Eterno. Isso é bastante interessante nós notarmos isso. Vejam só, o livro de Hanoque, eu vou ler aqui rapidinho como foi que ele apareceu. Ele apareceu no século XVIII, um homem chamado Bruce, um viajante inglês muito famoso, reencontrou o livro de Enoque. Então, ele reencontrou, já havia encontrado. Ele reencontrou, então praticamente desconhecido e não ser por fragmentos esparsos pelos diferentes textos das autores da igreja,
numa versão etíope e de muita boa qualidade. Então ele achou numa versão etíope e de uma boa qualidade. Não tinha influência da igreja. A partir da edição de Lauressen, em 1821, muitas outras foram feitas tanto na Inglaterra como na Alemanha e em França. Para efeito da tradução brasileira, servimos-nos dos textos do tomo 23. Então, quando a redação original, após o surgimento dos manuscritos do Mar Morto, os exegetas estão de acordo com a possibilidade de ter ocorrido por volta do terceiro ano antes de Cristo. Então, os livros o livro de Enoque, eles eram citados antes de Cristo. Antes já havia-se esse cuidado de leitura, né? E aí ele é citado também a sua genealogia lá no livro de Lucas. E também no livro de Kéfas, onde Kéfas ele fala sobre algo bastante interessante, que ele diz, tá, esse Kéfas é Pedro, tá? Mas vamos ler capítulo 11, versículo 5 de Hebreus, que diz o seguinte: pela confiança, Hanoque foi tirado dessa vida sem ver a morte. Ele não foi encontrado porque o Eterno havia levado, porque foi reconhecido antes de ser levado como alguém que agradou ao Eterno. Então, por que o livro de Hebreus ele relata sobre Hanoque? Porque Hanoque era lido nas sinagogas antigamente. Né? E um outro detalhe, como eu disse, em questão do capítulo 6 de Bereshit, fala a menção de que os gigantes, após a levada dele, que o Eterno levou Enoque, e logo após os gigantes aparecem, né? Os anjos, como em algumas traduções falam os filhos do Altíssimo, né? A expressão filho do Altíssimo se dá a eles. Porque como naquela época Chet, o líder da academia, digamos assim, da Yeshivá, da escola que buscava o eterno, sacrifício e tal, eles serviam o eterno. Esses anjos, quando apareceram, eles se materializaram em homens. O anjo, ele tem poder para fazer isso. Ele tem poder, porém ele não pode fazer por vontade própria. Ele tem que ser concedida pelo Eterno. Eles não podem fazer nada por vontade própria. Tem que ser concedida pelo Eterno. E esses anjos, eles disseram entre si: olha, as mulheres são bonitas, elas são lindas. Em outras palavras, vamos descer, vamos nos transformar em homens e vamos manter relações com ela. Alguns dos anjos disseram: não, mas a gente vai perder o nosso estado sublime que temos. E um já disse: eu pago por isso. Tanto é que está aqui escrito no livro de Enoque, que diz o seguinte. Quer ver? Só um minuto. Vejam só, eu até grifei aqui, que diz o seguinte. Deixa eu achar. E assim que os anjos, os filhos dos céus, está no capítulo 7, do versículo 2 do livro de Enoque, que diz o seguinte: e assim que os anjos, os filhos dos céus, as viram, tornaram-se enamorados delas, e se disseram uns aos outros: escolhemos mulheres da raça dos homens e tenhamos filhos com elas. Isso está escrito, tá? E aí diz o seguinte: existe os líderes desses 200 anjos,
que eles fizeram? E assim juraram e se ligaram por mútuas excrações. Eram em número de 200, que desceram em Arades, lugar situado nas vizinhanças do Monte Armon. Esta montanha recebeu o nome de Armon, porque foi lá que juraram e se ligaram por mútuas execrações. Eis o nome dos seus chefes: Zan-Yaza, seu chefe, Uracabarameel, Aquibel, Tamiel, Ramuel, Danel, Azequel, Saraquiai, Azael, Armers, Batral, Anani, Zaveb, Sansavel, Ertael, Turel, Yael, Azazel. Estes foram os chefes dos 200 anjos e os demais estavam com ele. Esse Azazel, ele aparece em Êxodo, quando o Eterno pede para escolher 2 bodes, um para Adonai e um para Azazel. E esse bode, ele era enviado e ele caía no precipício. Ele caía num buraco no deserto. E esse bode era oferecido para esse anjo caído, tá? E isso não é historinha não, pessoal. Isso está escrito lá na lei de Moshe em Êxodo. Nós vamos falar sobre isso nas próximas parashot, lá do livro de Êxodo. Um outro detalhe que traz exatidão sobre isso é que está escrito o seguinte: a punição deles decretada lá em Quefas, 2 Pedro, Quefas, capítulo 2, versículo 4, diz o seguinte: a punição deles, decretada há muito tempo atrás, não está inativa, sua destruição não jaz inerte. Porque o Eterno não poupou os anjos que pecaram. Então, se Kefa está falando que os anjos que pecaram, isso significa que os anjos eles se materializaram em seres humanos. Você imagina, um anjo já é bonito. Quando ele se materializa, por isso que eles perderam seu esplendor. E quando ele se materializa, o que ocorre? Ele fica um homem bonito. E as mulheres caíram em cima, digamos, o popular brasileiro, né? E elas foram lá e se relacionaram com eles. E ele diz, decretada, né? Os anjos pecaram, ao contrário, colocou-os em calabouços sombrio, mais baixos que o Sheol, reservados até o juízo. Então nós entendemos que Pedro, Quefas, lia o livro de Enoque, e eles sabiam porque eram lidos nas sinagogas, e aí acontece de Quefas fazer menção de que eles pecaram, de que eles fizeram alguma coisa de errada, e que eles perderam o estado original e que eles foram guardados em escuridão, em densas trevas, para o juízo final. Se eles pecaram, mostra claramente no livro de Enoque que eles tiveram relações sexuais com essas mulheres e essas mulheres geraram e deram filhos, e estes filhos foram os gigantes. Agora começa a sair os Nefilim, Então os Nefilins eles começaram. E aí nós entendemos que por causa desses gigantes, a Terra começou a entrar em um cataclisma terrível. Ou seja, os gigantes eles estavam, além de comendo as plantas, as árvores, eles comiam tudo que encontravam. Eles, como não tinham mais árvore, como não tinha mais planta, como não tinha mais vegetação, eles partiram para os animais. E os animais eles comiam vivos. E aí, quando os animais já estavam acabando,
eles partiram para os homens, os seres humanos. E aí, os seres humanos começaram a sofrer com os gigantes, e os gigantes começaram a destruir a terra. E é por isso, por causa da maldade desenfreada que já havia na época de Noa, o Eterno diz o seguinte. Há um outro livro que também fala sobre sobre Enoque, é o livro de Eclesiástico, capítulo 44, versículo 16, lá em Siracida, que fala sobre Enoque, que é um livro apócrifo que também fala. Vários outros textos, Lucas capítulo 2 fala também de Enoque, a genealogia de Enoque. Então eu estou trazendo essa união de versículos, de livros, para que você possa entender que há exatidão no livro de Enoque. Então, como eu estava falando, os gigantes começaram a fazer coisas terríveis. E aí o Eterno disse, olha, eu vou acabar com a humanidade. A humanidade, né? Eu vou acabar com a humanidade. E aí, pessoal, nós vamos ler a Paraxá na próxima semana de Noah, e aí nós vamos ver o que irá acontecer. Bem, fazendo uma explanação, nós aprendemos sobre Yeshua, que Yeshua sempre esteve em Bereshit, por isso que ele é o verbo. Nós aprendemos sobre a maldade que entrou no DNA da raça humana, e é por isso que nós morremos, e é por isso que temos o Yetzer Hará, a má inclinação, que deve ser controlada. Nós temos a bondade, porém o ser humano ele tem a tendência de sempre fazer o que é errado e não fazer sempre o que é bom, porque o mal ele traz prazer, o mal ele sacia, o mal ele vicia. Então, e é uma das características do mal é isso. Então, se eu potencializo, eu vou ser viciado. Se eu priorizo, eu vou ser escravo da maldade. E é por isso que o mal, ele é assim. Como dizem, não brinque com o mal. Não coloque em risco a sua vida. E o Etzeratov, que é a boa inclinação, a qual os seres humanos já tinham, então é necessário que nós venhamos potencializar o bem. Então, é lógico que o livro de Bereshit ele é bastante profundo, muito profundo, mas o básico para que nós possamos entender é isso, tá? Então, nós vamos agora, o próximo é a Paraxá Noa, e aí em Noa nós vamos saber um pouco mais sobre os gigantes e o seu final, tá? Bem, final entre aspas, né? Porque eles aparecem lá em Moisés e David. Eles aparecem também em toda a história do povo de Israel, que é uma história cabeluda. Como se houve dilúvio se eles aparecem lá na frente. Então vamos deixar para os próximos capítulos. Bem, que o Eterno abençoe a todos, em nome de Yeshua Mashiach. Qualquer dúvida que você quiser, você pode publicar aí nos comentários e ajude as pessoas. Compartilhe esse vídeo, se inscrevam, né, para que você esteja por dentro de todos os assuntos aqui postados. Que o Eterno abençoe a todos, em nome de Yeshua Mashiach. Amém.